Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Você está na playlist de quadrinhos independentes, publicações alternativas. E este vídeo é sobre Laudo Ferreira Júnior e a sua tia Ninha. O Laudo é um quadrinista muito talentoso, muito produtivo, eficiente num trabalho que ele realiza com bastante persistência ao longo de vários anos. É muito importante destacar a participação dele dentro desse mercado editorial, muito competitivo, com publicações de alta relevância e publicações também no exterior. Eu separei algumas publicações do Laudo para mostrar para você. Separei a Brasília Heavy Metal, separei Histórias do Clube da Esquina e um projeto que desenvolvemos em conjunto chamado Sexus. E claro, a Tia Ninha. Primeiro um pouquinho da Brasília Heavy Metal. É uma edição produzida pelo Carlos Mann e pelo Dario Chaves. Foi publicada pelo selo da Comics Book Shop em 1996. Reúne vários artistas, vários autores muito interessantes, muito participativos no mercado. É uma verdadeiro guia do quadrinho brasileiro. Vale ressaltar que o Laudo durante muito tempo fez as quadrinizações, o Zé do Caixão criado pelo José Mojica Marins, ficou bastante conhecido por esse tipo de trabalho junto com o Mojica. É uma edição que traz essa referência e é importante que isso seja registrado. E aqui está a HQ, escrita pelo próprio José Mojica Marins, com os desenhos e arte final e a guarda do Laudo. Clube da Esquina, eu vou fazer uma apresentação detalhada na playlist HQs e outras linguagens na sala de aula. O Laudo e Omar, parceiro dele em muitas publicações, muitas produções. Essa aqui é totalmente em cores. Essa edição teve um incentivo do PROAC, uma lei do estado de São Paulo, bastante importante para as histórias em quadrinhos, e ela é de 2011. Essa edição é muito importante, um trabalho espetacular de referência que vale a pena ser conferido. E as cores do Omar funcionando super bem quando ele trabalha escalas de cor diferenciadas e vai organizando, ajudando a organizar a narrativa. Tá aí um pouquinho de Clube da Esquina para vocês. Agora a revista Sexus. A Sexus é um projeto que nós desenvolvemos em conjunto com o selo Papaya com Cassis. Traz a Meia-Lua, uma personagem menos conhecida do Laudo. E aqui está a Gigi, que nós criamos em conjunto a partir de um briefing que eu fiz e o Laudo desenvolveu. As artes em preto e branco eu tenho guardadas aqui, antes de serem coloridas, pelo Jonatas Tobias, trabalho de cores bem interessante. Aqui a arte final é do Omar, a assinatura dele. Esta página a gente pode conferir ela em preto e branco, com um acabamento muito interessante, um traço forte, esse tipo de contorno, mantendo o branco e o traço por dentro desse branco para dar esse recorte. Depois acabou aparecendo aqui na colorização, que ficou bem legal. A Sexus é uma publicação de 2000. E por fim, a Tia Ninha. O Laudo vai falar sobre esta campanha no Catarse, um pouco sobre as publicações, e ele até dá alguns spoilers aí a respeito. Fique atento. Esta edição aqui é a número 2 de fevereiro de 2018, o Gran Círculo Orgasmático, com criação, roteiro e desenhos do Laudo. As cores da capa e contracapa é do Omar Vignoli. Muito bonita.
Uma capa bastante interessante. E o laudo com os seus cenários, o trabalho de achuras, o contraste que ele trabalha, que é muito bom. Ele tem o cuidado de fazer esse tipo de xadrez na roupa, a questão dessas achuras dividindo mesmo, o traço preto aqui, a cobertura de preto no fundo. Esse tipo de cuidado é bastante interessante, dá um conjunto para a obra muito bom. Reparem aqui nessa página. Gostaria de frisar que esta impressão foi feita pelo Marcati, que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a obra dele e também especificamente mostrando mais detalhes sobre a relíquia, a adaptação que ele fez da obra do Eça de Queiroz. Eu enviei 3 perguntas para o laudo e ele respondeu por vídeo. Agora você confere as respostas. A Tianinha, ela foi criada, meu amigo, em 2000. Ela foi, na época, eu já trabalhava já há algum tempo como ilustrador da editora Rikdan, que publicava a revista Sexy, a revista Sete. Eu trabalhava circulando por essas revistas, né? Na ocasião, eu havia trabalhado também, já há algum tempo, com um editor chamado Licínio Rios, que foi um dos criadores da revista Sexy, e ele havia voltado para a redação da revista, e já éramos amigos há algum tempo e já tínhamos trabalhado em outras publicações. Havia um tipo de parceria ali, o Licínio gostava muito do meu trabalho. Então, assim, aonde ele ia, né? Ele chamava meus préstimos, né? E aí, quando ele voltou para a Rikdan, ele, como editor, né, diretor da revista Sex, eles desenvolveram um projeto lá na redação de uma revista chamada Sexy Total. Essa Sexy Total, ela seria uma versão menor, né, de tamanho e de páginas também, e mais barata, principalmente, da revista Sexy. Para atingir uma outra camada de público. E uma das ideias era que tivesse uma história em quadrinho. A edição, cada edição fechasse com uma HQ, né, uma história em quadrinho. E foi nessa que ele me solicitou a criação de uma personagem, e que veio a ser a Tianinha. A personagem, a revista, a publicação durou 9 anos, né? Ela começou em 2000, terminou em 2009, parou por uma questão do próprio mercado desse gênero ter tido uma queda, né? Mas nesses 9 anos a personagem cresceu muito e ela chegou a ser, acho que, um dos principais itens da revista. Até uma curiosidade, porque no início lá os editores eles não apostavam muito nos quadrinhos, por um descrédito mesmo, né? Achando que quadrinho, e colocaram aquilo ali, mas que não, né? Depois de alguns números eles tirariam e manteriam ali o ponto central da revista, que eram garotas nuas. Mas, ao contrário da previsão deles, a personagem fez muito sucesso e seguiu esses 9 anos, né, de existência, vindo a terminar, né, com o fechamento da revista e da redação. E agora, em 2017, eu resolvi trazer a personagem de volta, né? É uma personagem muito querida por muita gente, teve muito sucesso, e eu resolvi trazê-la de volta, mas remodelada, né, para uma versão 2017, no caso, foi quando eu comecei essa nova série dela, e com um viés erótico ainda, mais focado nas aventuras da personagem. E aí ela passou a ter uma publicação independente, né? Vinda das minhas produções aqui. Bom, o meu processo de criação, de como é que eu trabalho essa questão dos roteiros, existem 3 possibilidades, vamos dizer assim.
o roteiro que eu escrevo para eu desenhar, o roteiro que eu trabalho vindo de outro roteirista e o roteiro que eu escrevo para outro artista desenhar. Apesar de eu ter tido, de eu ser muito conhecido mais pelo meu trabalho como quadrinista, como desenhista, eu tenho uma razoável e boa base na escrita, sendo que lá no início dos anos 80, até mesmo antes de ter dado meus primeiros passos com publicação de quadrinhos, eu já vinha mexendo com a parte da escrita, né, participando de grupos e de revistas literárias, tal. Então eu sempre gostei de escrever e aliei isso ao fato de contar histórias, né? Bom, a ideia de como eu trabalho a criação de um roteiro ela varia muito, a fonte, vamos dizer assim, de inspiração, da onde vem. Existem várias possibilidades, sabe? Alguns exemplos, o Yeshua, que é um dos meus trabalhos mais famosos, ele veio de uma ideia muito simples, que era contar a história de Jesus dentro de uma perspectiva um pouco mais real, tá? Então, e contar de uma maneira linear, ou seja, a história não seria blocada como os próprios evangelhos, né, que são contados por capítulos, né? Um caso peculiar, vamos dizer assim, é um HQ que eu fiz aí sim para uma outra pessoa desenhar, no caso é o Alexandre Santos, que é o Questão de Karma. O Questão de Karma é um roteiro antigo, escrito no final dos anos 90, que ele apareceu de uma ideia muito simples de criar uma história em cima de um termo, de uma frase, aquela famosa frase: eu estou tão errado na vida, parece que eu atirei pedra na cruz. Então, em cima disso, dessa ideia, desse dito popular, eu criei uma história, né? Então, assim, não tem muito uma métrica, né? Então, há várias possibilidades. Eu gosto muito de trabalhar criando roteiros meus em cima de sugestões, né? Laudo, quer participar da nossa revista? O tema é X, como é, por exemplo, o que aconteceu recentemente com a revista Armário, né? Perdão, com a revista Menage, onde ela tinha uma temática que era armário. Então, em cima desse tema, cada um de nós, no caso eu, o Marcati e a Germana, criamos uma história. Então, isso é muito desafiador, você trabalhar com um tema, porém trabalhando com o seu jeito de fazer uma história, né? E há também as parcerias, né? Eu geralmente trabalhei com, né, tive a sorte de trabalhar com excelentes roteiristas e grandes amigos e parceiros, como é o caso do André Diniz, que produzimos o Olimpo Tropical, Alex Mir, que trabalhei com ele na série Orixás, e lá atrás também o Mistério da Mula Sem Cabeça, Daniel Esteves, Lilo Parra, enfim, grandes parceiros, né? Isso acontece, primeiro, porque existe uma certa sincronicidade, vamos dizer assim, entre a gente, e esses parceiros, eles trazem algo nos seus roteiros, nas suas histórias, que de certa forma são coisas, são temáticas que eu gostaria de trabalhar se fosse o roteirista. Então essa similaridade promove uma boa parceria, né? Bom, e agora o que vem por aí atualmente eu venho trabalhando em alguns projetos, né? Não são mais de um, inclusive, né? Projetos grandes e pequenos, mas o que dá para adiantar é o seguinte: tem a revista Menage, né, que eu falei agora há pouco, que foi uma produção, uma criação minha, do Marcati e da Germana. Apesar desse nome sugestivo, né, relacionado à questão erótica,
a Menage, ela, na verdade, são trabalhos, é uma união de 3 artistas com um trabalho consolidado, com uma forma de expressão própria, né? Cada um tem sua forma de criar suas HQs muito próprias, e a gente se uniu para criar uma revista, né? E que não necessariamente os temas envolvem sexo, né? Embora o nome da revista sugere isso, né? Então, a primeira edição lançamos o Catarse, uma campanha, né, que teve um grande sucesso, assim, em uma semana já havíamos fechado a meta, né? E ela vai ser lançada na CCXP, na CCXP online, que vai acontecer no final do ano. Paralelo a isso, eu estou lançando uma campanha da Tianinha, da edição 5 da Tianinha, que chama Plugada, né? A HQ dessa edição chama Plugada. Ela continua trazendo, contando essa saga mística, erótica, meio lisérgica, meio psicodélica da Tianinha, lutando contra, né, enfrentando lá uma entidade ali, que é um vampiro sexual que não quer largar dela e quer viver eternamente sugando a energia sexual dela. Na edição 4, né, que também foi feita uma edição no Catarse, ele volta no passado, né, volta no final dos anos 2009, para tentar mudar a consciência da Tianinha naquela época, que foi quando ela foi embora do Brasil, foi para o Nepal, onde ela se tornou uma monja, né? E que é o mote dessa nova versão da personagem. Essa ida dessa entidade, né, que é o Thelonious Blasco, para o passado, é de certa forma um elo com a personagem na sua primeira versão, né? Quem conhece a personagem, quem leu as HQs dela na época, vai se lembrar. Quem não leu também vai ler, né? Não tem relevância alguma. Então é isso, a edição está no Catarse, né? Vai até meados de novembro e provavelmente em meados de dezembro a edição tá saindo do forno para os leitores. Eu gostaria muito de agradecer ao Laudo pela generosidade, pelo carinho com que ele respondeu as perguntas, bastante detalhado, colocando uma série de informações aí muito interessantes. Valeu, Laudo. Obrigadão. Muito bem, espero que você tenha gostado. Caso você ainda não seja inscrito nesse canal, inscreva-se para receber notificações de vídeos como este. Até mais, até um próximo vídeo. Tchau.